Pronto. Muita gente, né? Muitos de vocês me pediram pra... Não pediram nem pra falar, mas vieram me perguntar sobre interpretação de texto. Professora, umas dicas aí, o que fazer, como é que eu faço? A senhora vai dar aula disso? Né? Até um colega meu me perguntou aqui, o tema da aula de hoje vai ser o quê? Interpretação de texto e intertextualidade. E se ensina isso, porque assim, né? A gente sabe que para interpretar texto, saber sobre intertextualidade, o que a gente tem que fazer é praticar, é ler, fazer questão. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai pegando prática, né, de como interpretar esses textos, certo? Então, só um minuto, tá certo, gente? Desculpa, tá? É que eu vim pegar um negócio pra vocês não botar no ouvido. Sim, que eu queria tá uma alto. criança. Entendi. Eu não sei onde tá. Eu também sei, nem peguei. Não, deixa. É porque eu disse a ele que não é pra ficar escutando essas coisas com o bichinho. Sim, voltando, desculpa, gente. É que sempre que entra alguém aqui no quarto, eu acabo perdendo a concentração. Mas vamos lá, continuando. Sim, aí é isso, tá certo? Questão de prática. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, me fale aí no chat, tá certo? Do que eu estava falando. Que eu acho que era isso, né? É praticar, é você ler texto, é fazer questão, tá certo? A intertextualidade, alguém aqui sabe o que é, quem tá aqui? Sabe o que é, como é que funciona, entendeu? Alguma coisa sobre. A intertextualidade a gente até aprende, né? Principalmente a gente precisa entender primeiro o que é para começar a ver outras questões, né? Sobre o assunto, não questão mesmo, ver assuntos também e entender sobre o que se trata, certo? E aí, vamos lá, né? Primeiro, entender o que é, né, a interpretação. Desculpa, a interpretação de texto, ok? É o que, né? Interpretar um texto significa desvendar seus mistérios, por representar a mensagem que se deseja transmitir. Ok? Até aí, ok. Aí, quando falamos em interpretação, está englobado assim, né, uma série de particularidades, tais como a pontuação, porque, né, o ponto e vírgula pode mudar o sentido e a ideia da frase assim, sabe? Faz toda a diferença. Elementos gramaticais, como conjugações, preposições, entre outros. Tá bom? E aí eu trouxe aqui esse poema pra gente deixar ainda mais claro, sem precisar falar, ficar lendo o que seria interpretação de texto. Vamos pegar aqui esse poema de Carlos Drummond de Andrade, tá certo? No Meio do Caminho. Muito famoso, né? Acho que a maioria de vocês aqui conhece. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei destes acontecimentos na vida e de minhas retinas tão fadigas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que a gente interpreta desse poema? O que vocês me dizem aí? Ai, por favor, converse. Vamos falando aí, porque eu escolhi o Meet pra falar com vocês aqui, porque eu acho bem melhor, dá pra gente conversar, tá certo? Falar mesmo, porque no YouTube eu acho um pouco mais complicado em questão de tirar dúvida. Então vamos lá, gente. O que essa pedra quer dizer? O que o poema tá falando? Não, tô com vergonha, eu vou relevar porque tem pouca gente. Mas quanto menor a quantidade de pessoas, mais normal a gente fica mais à vontade. Pronto, obrigado, Alisson e Daniele. Pronto, seria problemas que aconteceu? Não sei, certo. No meio do caminho tinha uma pedra, tá certo?
o que a gente entende? Quando a gente tá andando na rua e encontra uma pedra, né? Grande ou pequena, por exemplo, ela faz o quê quando a gente tá caminhando? Ela atrapalha, né, a nossa caminhada, a nossa linha reta. Tem uma pedra ali, a gente tem ou que subir ela, ou que botar ela de lado, ou que fazer alguma coisa com ela, mas ela está atrapalhando. Então, no poema, essa pedra relata o quê? Os problemas da vida, as frustrações, tudo que está acontecendo, tudo que atrapalha da nossa vida de seguir aquele caminho do jeito que a gente planejou, certo? É isso que essa pedra quer dizer. Então, olha aí, parabéns, Alisson, você estava certo. São os problemas que a gente encontra encontramos na vida, certo? É essa pedra aí no meio do caminho. Isso é interpretação de texto, certo? A gente vai olhar e vai ver, tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, como é que isso fica ainda mais claro? Porque na segunda estrofe ele fala o quê? Nunca me esquecerei desses acontecimentos na vida de minhas retinas tão fadigas, tá certo? Ele mostra que ele já tá o quê? Fadiga, tá o quê? Já tá cansado. A visão já tá bem pouca, entendeu? E são acontecimentos que o deixou cansado. Então aconteceram coisas ruins, que no caso é essa pedra no meio do caminho, certo? Esses problemas, tudo que aconteceram na vida dele, certo? Tudo bem por aí? Até aí, ok? A gente ir para o que é intertextualidade, certo? Pronto. E aí a gente tem intertextualidade. Ela é o quê? Ela acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto. Por exemplo, essa tirinha aqui, Vida de Passarinho. Pronto, eu aproveitei para pegar o mesmo texto, já que vocês já o mesmo texto que eu falei agora, porque vocês já conhecem. Olha só. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Entenderam? Olha aí o mistério, certo? No próprio poema, ele faz referência na própria tirinha, ele faz referência ao poema que a gente acabou de citar, tá certo? Que é exatamente no quadro que ele diz o quê? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Então é um texto que tem um texto aleatório, fala exatamente de alguma coisa, de outra coisa que se conhecem. São textos que se conectam, certo? Não precisa necessariamente ser um texto famoso, mas ele vai buscar pessoas conhecidas, tipo, você gosta de, pronto, uma coisa bem famosa hoje em dia, agora você gosta de K-pop. A música vai fazer referência a algo do gênero, entendeu? Não precisa necessariamente a música falar de poemas antigos, tá bom? Intertextualidade são textos. Lembrem que texto não é só aquele papel escrito. Lembra lá da primeira aula, nosso primeiro slide, certo? Texto é muita coisa. Então, a música pode ter intertextualidade, um texto, tá certo? E muitas músicas possuem, né? Até quando elas retratam daquela música que eu mostrei pra vocês, Cálice, né? Eu não me recordo agora, mas teve uma música também que usou essa palavra cálice para também apresentar sobre o que estava acontecendo na ditadura, tá certo? E ele fez referência ao cantor Chico Buarque, né, com Cálice. Então essa intertextualidade retoma o texto, faz referência ao texto, tá certo? É isso que quer dizer, tá bom? E a intertextualidade também faz com que a gente tenha uma interpretação. A gente precisa ter a habilidade de interpretar, de conhecer textos para saber de que poema que ele está falando, certo? Então, vocês querem aprender a interpretar? É ler. É ler, é ler, é ler, é ler, é ler. Certo? É ler sobre tudo. Até do que a gente não gosta. Eu não gosto, não quero ler. Ver um vídeo do assunto curto, pelo menos a gente tem uma ideia do que se trata, do que se passava, tá certo? E isso é importante, ok? Então a gente vai agora para as dicas, certo? São várias,
E aí eu recomendo que pegue o caderninho, vá anotando, por exemplo, contexto. Aí, o que é que eu aprendi, que a professora falou sobre contexto. Não precisa anotar tudo isso, certo? Mas eu quis deixar aí escrito tudo isso para ficar mais claro para quem fosse pegar o slide também sem a aula, certo? E aí, vamos lá. Primeira dica. E no final, depois das dicas, eu vou passar um roteiro para vocês, tá bom? E aí depois questões e a gente fecha aqui com todo mundo sabendo interpretar. Começando pelo contexto, certo? A gente precisa, quando vai interpretar um texto, a gente precisa entender o contexto. O contexto histórico, o contexto pessoal, tá certo? Até o que estava acontecendo mesmo na vida do autor e o que estava acontecendo na história. Como a música que eu falei para vocês, Cálice, de Chico Buarque, que se tratava da ditadura. É que a gente já falou até em sala. Então, o contexto é a ditadura. O cálice era porque as pessoas eram obrigadas a se calar, certo? E aí, o contexto é isso, né? É um conjunto de ideias que formam o texto. É um conteúdo que está escrito e não está escrito, ok? É um conteúdo nas entrelinhas. Aquilo que se sabe que está sendo dito, mesmo sem estar escrito. Tá ok? Não foi dito em nenhum momento que havia ditadura naquela época. Certo? Pronto, no poema que a gente acabou de ler, não foi visto em nenhum momento escrito claramente que ele estava passando por dificuldades, que tinha problemas na vida dele. Mas se tem uma pedra no meio do caminho, é um problema. A gente entende pelas entrelinhas que aquilo era um problema na vida. Tá ok? Aí outra dica, que é a de dedução. No caso, é para tomar cuidado, certo? Você pode deduzir através do que o texto informa. Mas lembra, dedução não é adivinhação. Não tente adivinhar. Se você tem dúvida, leia o texto inteiro, mais uma vez, que com certeza você vai encontrar a resposta. Certo? O que isso quer dizer? Por exemplo, o poema que a gente acabou de ler. A gente adivinhou que era um problema? Talvez, né? A gente possa, né, adivinhar e acabar acertando. Mas eu mostrei a vocês que lá tinha a principal palavra, que era não acreditar nesses acontecimentos, que o deixou fadigado, né? Então, deixou cansado, e isso mostra que foram problemas, tá certo? Você lê o texto com mais cuidado, você vai pegar isso aí, tá bom? A mesma coisa é da ditadura. Por que a gente tem que saber que a música Cálice foi escrita naquele período? Porque senão a gente vai acabar tentando deduzir, sem ler nada em volta, sem olhar o contexto. Tá certo? Esse é o problema da dedução, é não olhar o contexto. Certo? Então, cuidado aí. E, claro, não extrapole, né? Não viaje na maionese e nem no texto. Não permita que seu pensamento voe, tá certo? E aí, um outro ponto que ficou aqui, não fez o parágrafo. Não voe, cuidado com as reduções. E a síntese, né, ela serve para facilitar o entendimento e para fixar as ideias centrais. Se tem dúvida, leia o texto inteiro e não as sínteses, certo? Que é contradição. É proibido contradizer o autor. Lembre-se que estamos interpretando a ideia do autor e não a opinião sobre a forma como ele pensa, certo? A gente não pode, voltando até para a dedução, né? A gente não pode deduzir o que o autor queria dizer. A gente tem que ler, até pensar em palavras-chave que vão nos dizer o que ele estava dizendo. Não é para deduzir, certo? No próprio texto vai estar escrito o que ele queria dizer. Só que nas entrelinhas. Essa é a dificuldade da interpretação, certo? Mas a gente vai entender como? Com o contexto. Certo? O contexto faz toda a diferença. E aí a gente vai para outra dica, que é figuras de linguagem, que eu adoro, vocês adoram, sabe? São só bem pouquinhas, são umas 20 para aprender. E a gente tem que saber, elas são muito importantes, tá certo? Então estudem, vejam exemplos de metáfora, hipérbole, metonímia, tá bom? É muito importante identificar o papel dessas figuras no texto.
E se você ainda não estudou sobre figuras de linguagem, seja curioso e vá buscar em qualquer gramática e procure saber do que se trata, tá certo, gente? Tem lá no Google Classroom bastante sobre figuras de linguagem, questão, figurinha, explicação, e ainda tem uma imagem que eu separei, só para ficar mais claro, que vai ajudar bastante as figuras de linguagem. São as principais questões do Enem, e são bem fáceis, então se errar, a nota vai lá para baixo. E as figuras de linguagem é o quê? Eles brincam, o poeta brinca com as palavras, certo? Quando eu falo poeta, é o escritor, é o cantor, é o pintor, tá certo? Ele gosta de brincar com as palavras. Então, as figuras de linguagem ajudam você a fazer isso, tá certo? Por exemplo, a metáfora que compara coisas que não tem nada a ver. Você é linda como uma flor, né? Como é que você é linda, mas como uma flor, são coisas que não tem nada a ver, certo? Isso é uma coisa que a gente fala, né, todo dia, naturalmente, e a gente nem percebe que é uma figura de linguagem, certo? E aí, outra dica é história da literatura. Estou passando agora a literatura para vocês nas aulas normais, a gente vai entrar no barroco, e é importante saber algumas coisas sobre literatura. Veja como surgiu, quantas escolas, os principais autores, certo? E mais uma vez, se você não viu, se você perdeu, se você entrou há pouco tempo, seja curioso. Procure saber o que é poema, quadra, verso, conto, crônica, romance, trova e prosa, certo? Aí outra dica é a gramática. A gramática é a alma do texto, né? Então, assim, sem ela, não haveria textos interpretáveis. Então, estude a gramática, principalmente as concordâncias. Aproveite, faça contestações, comparações com as mudanças ortográficas, tá certo? Aproveitem aí, ó. A professora de redação, ela tá sempre corrigindo as redações, pedindo mais, mostrando a vocês. Então, suguem dela e essa questão da gramática, que também eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade, certo? Escolher também as melhores palavras, ok? E para interpretação, uma dica é interpretar, ok? Parece óbvio, mas olha só, o ato de interpretar, ele tem primeiro e como principal objetivo a identificação da ideia central, certo? Então, quando a gente está interpretando, foque que o texto tem uma ideia central. Pode ter várias delas, mas tem uma central, que ela é a mais falada, ok? E esse intertexto são citações que complementam ou reforçam o enfoque do autor. Lembre-se que interpretar as ideias de um autor não significa classificar se ele está certo ou errado. Não implica em julgar o autor, tá bom? Então, se o autor estiver falando, por exemplo, né, a música Cálice de Chico Buarque, ele claramente, né, não gosta, né, da ditadura. E tem pessoas que gostam, que querem que volte, tá certo? Então, são ideias que têm a opinião oposta e não cabe a nós julgar, só entender que ele era contra, ok? E aí, o que jamais fazer? Jamais responder de cabeça. Interpretação requer cuidado, uma boa leitura. Então, volte o texto antes de dar sua resposta, por mais que você tenha a entender que sabe a resposta de cara, tenha cuidado, certo? Não cometa o erro de responder de imediato. Volte no texto, confira se você realmente está respondendo corretamente a questão. E a principal dica é leitura! Sua leitura de texto ela é muito importante, tá bom, gente? Então, antes de olhar as questões, deve ser em duas partes. A leitura silenciosa, quando você toma conhecimento do assunto, e a leitura analítica, que é quando você procura entender o que se trata realmente. E só depois você realmente poderá olhar as questões. Tá bom? Ler é importante. Leia. E pronto, aceitei aqui e voltando. E aí, outro foco, outra dica, é a mensagem, tá bom? Às vezes a mensagem ela não é
explícita, né? Não tá claro. Como a pedra no meio do caminho, né? Ela não está escrita no texto que aquilo era um problema, tá bom? Mas, no contexto, informa a intenção do autor. As piadas são os melhores exemplos de mensagem através do contexto. Vamos ver se a mensagem está no texto ou no contexto. Pronto, esse aqui ele dá um exemplo para colocar os alunos, tá certo? Para ler algo engraçado. Pronto, teve uma questão do Enem que era, acho que foi do ano passado até, que perguntava, e aí, vamos dar um rolê? Eu acho que era mais ou menos assim. Aí era só simplesmente, sim, eram 2 óculos 3D. E aí era só para você interpretar se aquilo era uma linguagem jovem, se é a linguagem de cinema, do que se tratava, que tipo de linguagem era aquela, tá certo? E aí ele faz um pouco de piada, né? Mas, normalmente, muito em tirinhas, né? A piada é aquela graça mesmo, ou então aquela graça com ironia, certo? Você sendo bem irônico, né? Você faz a piada, mas você tá ironizando uma situação que é bem complicada, certo? E aí outra dica é o nexo. Se vocês não estiverem entendendo, perguntem, tá certo? Interpretar esse texto é difícil. É ler. Então, se vocês tiverem, esse exemplo aí que você deu, não entendi. Pergunta, tá bom, gente? Senão vai ficar ainda pior na cabeça, vai ficar queimando ainda mais. Aí, o nexo, né? O nexo, ele é importante no texto. Tá bom? Aqui, por exemplo, vamos escolher um colega para ler um texto com nexo e o outro para ler um texto sem nexo. Você é quem vai identificar qual é o texto com nexo e qual sem nexo. Estudar pronomes relativos e conjunções junto com a coerção. Lembre-se disso, tá bom? Então, no nexo é para você estudar pronomes, conjunções e coesão. O texto sem nexo é quando você lê e você não entende nada porque ele não está bem formado gramaticalmente, tá certo? Ou ele não fala coisa com coisa, como a gente diz, certo? E isso é fácil de identificar, tá ok? E outro ponto, né, observação. O que é observar? Se você não é bom observador, comece a praticar hoje, pois essa capacidade está ligada à atenção. Lembre-se dessa forma. Observação mais atenção igual a uma boa interpretação. E aí, parafrasear é dizer o mesmo que está no texto, mas sem copiar. E dizer com outras palavras. Uma dica é parafrasear, né, para a gente interpretar. Como, por exemplo, o que a gente acabou de ler, que Alisson falou que são problemas. Então, se a gente for reescrever Há uma pedra no meio do caminho, a gente vai reescrever algo parecido com existiam dificuldades na minha vida e essas dificuldades eram tais. Você está parafraseando o que ele estava dizendo, certo? Que o poema estava falando, ok? Melhor que eu fico fazendo as expressões aqui, vocês nem podem ver meu rosto. Continuando. Questões alternativas. Né? A gente já sabe. Todas devem ser lidas. Nunca se convença que a resposta é letra A ou E. Sempre questione, tá certo? As questões, duvide. Então, e vá eliminando, certo? As que forem absurdas. E assim a sua margem de erro diminui. Outra dica é semântica, que é bastante importante no texto. Que é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Que é bom estudar o quê? Homônio, parônimos, denotação, conotação, sinônimos, antônimos, polissemia, certo? Não se esqueça que a mudança de um para o outro pode mudar o significado da palavra e do contexto, tá bom? Por exemplo, mais fácil, sinônimos e antônimos. O sinônimo é uma palavra que se pareça com aquela e pronto, é isso. Agora o antônimo é a palavra exatamente o contrário daquela, tá bom? Então, sinônimo, amor, não sei se seria, mas carinho, né? Um sinônimo de amor pode ser carinho. E antônimo de amor,
ódio, certo? E aí, outro exemplo é a questão do texto, tá bom? Um texto é o conjunto de ideias organizadas em um assunto, estrutura. Então, ele vai ter o quê? Vai ter um assunto, ele vai ter uma estrutura bem feita, vai ter uma introdução, vai ter argumentação e vai ter uma conclusão. Tá bom? E o uma vez. Se uma vez disseram a vocês que existe a ótica do escritor e a ótica do leitor, é mentira, certo? Você deve responder sempre a ótica do escritor, certo? A não ser que a questão deixe claro que você também pode dar sua opinião sobre o assunto. Mas se não, quando for interpretar um texto, é a opinião do escritor, certo? E aí, cuidado com vícios, tá certo? Esses errinhos do cotidiano atrapalham muito a interpretação. Não deixem que eles interfiram no seu conhecimento, tá bom? E o vício de sempre querer interpretar rápido ou interpretar aquilo que você acha, tá certo? Leia bem para ter certeza de que o autor deixou aquilo ali no texto. E aí, xerocar os conteúdos. Isso não é decorá-los, certo? Os conteúdos. Isso é decorá-los. Não é o suficiente. Raciocine, tá bom? Então, decorar o assunto não é bom. É bom raciocinar para interpretar. E zebra não existe. O que existe é a falta de informação. Então, informe-se. Tá ok? Só um minuto, gente. Gente, só desculpa um minutinho, tá certo? Meu bebê estava chorando. Não para de chorar por nada nesse mundo. Então, só mãe, né? Sabe acalmar. Respeito. Brincadeiras à parte. Vou tentar continuar, tá certo? Com ele aqui. E aí, qualquer coisa, eu peço mais um minuto a vocês. Espero que vocês me compreendam, tá bom? Pronto, obrigado pela pressão. Vamos lá, aí um roteiro, tá bom, de interpretação, que é o que bom que eu deixei aí por um tempinho. Espero que vocês tenham anotado, viu, gente? Espero que vocês estejam escrevendo. Espero que vocês estejam com um caderno na mão e não um pedaço de pão. Então, uma dica é o quê? Né? Lê atentamente o texto, no mínimo 2 vezes, tá bom? Opa. Tá. Interpretar as palavras desconhecidas, tá bom? Através do contexto. Reconhecer os argumentos que dão sustentação à ideia central. E se vocês não entenderem algum ponto, bota o número do ponto aí, tá bom, gente? Vou tentar explicar melhor. Identificar as objeções, tá bom? Qual foi a ideia central daquele texto? É uma dica legal é sublinhar os exemplos, tá bom? Que foram empregados para reforçar a ideia central, tá bom? Como a pedra no meio do caminho, qual foi, né, o que a gente poderia sublinhar seria essa pedra no meio do caminho, que foi dita milhares de vezes. Não responder de cabeça, tá bom? E se o enunciado pedir a ideia central, você vai estar... ela vai estar na introdução, na conclusão, ou ainda no próprio título, tá bom? O que fica meio óbvio, né, dizendo assim, mas o que eu quero dizer quando eu falo que a ideia central vai estar no texto? É que vai estar no texto. Não vão tentar deduzir, não vão tentar tirar da cabeça de vocês. Procurem no texto. E o enunciado pede a argumentação, certo? Então, você vai encontrar no desenvolvimento. Tá bom? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida sobre interpretação ou como interpretar? Depois daqui, a gente vai para as questões. Tudo ok mesmo. Então, ó, vou botar aqui, ó, uma questão. Quero ver vocês responderem sozinhos, tá certo? Vou dar aí um tempinho. E aí, podem ler, certo? Podem ler com calma, devagarzinho, e eu quero que vocês me digam qual é a resposta correta. Certo? Por favor, viu? Não me deixem aqui no vácuo. Me digam aí qual é a resposta. Pronto.
Mudou pra E, rapaz? Alguém em dúvida ainda? Alguém? Eu lembro que ainda tinha uma pessoa achando que estava em dúvida entre A e B. Deixa eu ver se já mudou. Não, Eliane, né, Eliane? E aí, mulher? O que é que você acha? É A? É E? É B? É? Meu Deus, olha aí! Parabéns, gente. Vocês estão entendendo? Já sabe, pronto, acabou a aula. Já sabem interpretar. Pronto, é isto. Boa tarde. Até segunda-feira. Pronto, perfeito. Exatamente. Aí, agora vocês sabem o porquê? Alguém queria dar um palpite? Por que marcou E? Eu vou falar assim, então. É o quê? Eu vou falar por aqui para ver se fica mais claro. Sim. A minha linha de raciocínio foi porque teve o aumento de que era o quê? 2 anos e foi para 4. Então, eliminando, eu ia na E. Muito bem. Raciocinou bem. Certo? Melhor, interpretou bem. Certo? Com base, né, com a questão, vamos lá, pronunciado, né? Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considerando-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam um aumento na utilização de dopes para melhorar a performance dos atletas. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida do porquê que é a E? Alguém? Pronto, então vou passar para a seguinte questão, certo? Isso aqui eu vou ler com vocês. Essa ainda é mais fácil, que tem figurinha, adoro questão que tem figurinha. Não é nem aí. Que a gente tem um coração, né, fazendo exercício, e o outro esporte é saúde, tá bom? Analisemos, eu que palavra. Analisemos o conceito de saúde formulado na história, certo? Né? A Confederação Nacional de Saúde do ano tarará. Também conhecido como conceito ampliado de saúde, foi fruto da intensidade e mobilização que se estendeu em diversos países da América Latina, como resposta à crise do sistema público de saúde, respondemos seu enunciado. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, esporte, emprego, lazer, liberdade, tudo. Acesso à posse de terras, acesso ao serviço de saúde, sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grande desigualdade nos níveis de vida. Bom? Então, com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que na imagem do texto 1 e do texto 2, o que é essa ampliação do conceito de saúde? Foi só uma coisa que eu disse, né? Que é aquele sentido amplo de saúde que é resultado de alimentação, habitação, educação, renda, tudo. E aí, a gente tem tudo isso. Mas ele está especificando esse conceito com as duas imagens, tá bom? Então, qual alternativa aí seria a correta? Né? Convida a pensar sobre o conhecimento amplo da saúde, critica a relação entre práticas de exercício e de saúde, coanudam-se, tá bom? Com o conceito de saúde construído na conferência, exemplificam a conquista do estado de saúde em sentido amplo, ou reduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. O que vocês acham? Olha só, no texto tem o coração fazendo exercício
E no texto 2 tem o esporte é saúde, tá bom? E no seguinte texto, saúde é habitação, é educação, renda, meio ambiente, é trabalho, é esporte, é emprego, é lazer, é liberdade, é terra, é serviço. Deu para pegar aí que o texto ele tá desligando um pouco, tá certo? Que para você ter saúde, você não precisa fazer exercício, certo? Então, todo mundo já foi ver. Você não precisa fazer, é isso que tá dizendo, você não precisa viver de exercício, não é só exercício que vai deixar você com saúde, certo? Aí, critica a relação entre prática de exercício e a saúde. Vocês acham que é essa? Certeza absoluta? Sim? Ô, professora, Sim. o que significa coadunam-se na questão C? Pronto, vamos lá. Essa, Pronto. Coadunar quer dizer nada mais do que juntar ou incorporar, certo? Eu não sei todas as palavras do mundo, aí eu fui lá pesquisar no Google, tá bom, gente? Então é o quê? Juntar conceitos de saúde na conferência. Mas já é uma boa palavra aí para vocês colocarem na redação de vocês. Vocês já podem assim, coadurnar, quer dizer juntar, certo? Ficou confusa? Pronto, gente. Então, vamos lá. Critica a relação entre prática de exercício e a saúde. Me mostrem, por favor, aonde estão criticando. A crítica não é qualquer coisa, é criticar. Tá falando que, olha, não tem nada a ver, não precisa disso. Quero que vocês me digam aonde tem essa crítica aí. Raniel, você tá confusa, mas você acha que iria em qual? A B também? ô, professora, Sim. eu acho que eu vou mudar para A. Pra... É, é uma questão tão simples, mas assim, Uhum, a exatamente. pessoa fica. É verdade. E essas são as que mais vale ponto, viu? Parece que todas as alternativas estão corretas. Não todas, mas parece que a maioria das alternativas estão corretas. Então você tem que ver a que tá mais correta. Tá bom? E eu pedi para vocês mostrarem onde criticam. Porque não tá criticando, tá certo? Está mostrando. Tá bom? Então, não seria a B por isso, certo? Aí tem a A. Convida a pensar sobre o conceito ampliado. Pronto, a D é certo. Convida a pensar sobre o conceito ampliado. A gente pode ficar em dúvida nessa, certo? Por causa do texto. Mas nas imagens, tá dando essa ideia, tá convidando a pensar sobre esse assunto. Entendeu? Tem que ter uma relação entre o texto e as imagens, certo? Aí, a D, que era a D, né? Exemplificam a conquista de estado de saúde em um sentido amplo, certo?
Deixa eu formular por que essa não seria essa. Porque essa tá focando mais no texto também, tá certo? Exemplifica que o estado de saúde em sentido amplo, como se o estado de saúde fosse só o que está no texto, certo? Então, Ranieri, estaria errado por isso, certo? E aí a questão que fica mais correta aí é a E. Acreditem ou não, porque ela reduz a relação. Eu fiquei na E o tempo todo e não tive coragem de dizer que era E. Pronto, porque ela Não reduz acredito. essa relação de casualidade, tá certo? Você não precisa necessariamente fazer exercício para ter saúde, tá certo? Não é só isso, mas se você fizer isso, fizer exercício, ter boa alimentação, ter habitação, ter educação, tiver tudo, aí você vai conseguir. Ele só reduz, porque a gente acha que para ter saúde, vai pra academia, vai malhar, mas não é só isso, certo? Você tem que sair, você tem que trabalhar, você também tem que ter emprego, você tem que ter lazer, você tem que ter esporte, você tem que ter 1000 coisas, tá bom? É mesmo, a chamada vai encerrar. Pronto, eu vou fazer um novo link quando esse daqui zerar. Que bom. Melhor, eu vou fazer um novo link agora, já que já deu tempo aqui. Certo, gente? Pois é. Perfeito. Bora, gente, vão saindo. Vão saindo, porque senão se eu sair sozinha, aí vocês podem dar aqui. Então vão saindo que eu vou criar outro link. Certo? Aí eu vou mandar lá no grupo. E aí, nenhuma alternativa? Vou ler o enunciado de novo. A letra da canção Fico Assim Sem Você circulava por meio de e-mails populares, certo? E aí ela é vinculada pela grande mídia e começou a integrar o repertório de criança cujas famílias tinham o hábito de ouvir, certo? O que é conhecido como música popular brasileira. Bom, o novo público que passou a conhecer e apreciar a música revela que, certo? As crianças, no caso aí, né, ouvindo essa música, revela que o quê? A questão correta aí é a letra A, tá certo? Porque ela faz uma legitimação de certas músicas, tá certo? Quando interpretadas
por artistas de uma parcela específica da sociedade, tá bom? O que isso quer dizer? Que, vamos pegar aqui, ó, interpretadas por artistas de uma parcela específica. Os cantores Claudinho e Buchecha, eles eram, né, que um faleceu, de uma parcela específica da sociedade, certo? E a música deles também não era para todos, mas acabou virando, mas era para um público específico, certo? E acabou chegando nas crianças. E nas crianças da mesma classe para quem foi aquela música, certo? E isso só mostra uma legitimação que essa música foi passada para classes específicas, tá bom? É só isso que a questão tá dizendo. Alguém não entendeu? Próxima questão. Essa aí, muito simples, certo? Figura, adoro questão de figura. Pouca leitura, assim, vi, pronto. Certo? E aí? Criança não namora. É preciso dar um basta na sexualização infantil. Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da articulação entre texto escrito e imagem que, para representar um casal de crianças de sexo oposto, uma relação inocente entre duas crianças, o horário e dia inapropriado para as crianças, proximidade inadequada entre crianças ou espaço perigoso para crianças nessa idade. Qual a alternativa correta aí? O que vocês acham? Será que é A? Essa campanha contra utiliza-se de articulação de texto escrito e a imagem. Certo? Juntem os dois. Vamos interpretar o que os dois juntos estão falando. A gente tem interpretar e tem a intertextualidade, certo? Que são dois textos, ó, falando de um negócio só. Bom? Sim, normalmente as questões de figuras são as mais fáceis, certo? Porque é olhar para a figura, bater o olho e responder. É para ser assim, é só até para dar tempo de responder as outras de figura. Isso dá na cara. Então é B. É B, todo mundo concorda que é B. Pois, parabéns, certo? É isso aí. Essa questão, ela faz uma relação inocente entre duas crianças, certo? Melhor essa imagem. Pronto, tá vendo? Demorou nem um minuto pra vocês responderem. Aí, olha só. A prova do Enem, né, dia do Enem, ela é toda interpretação, a gente sabe. E aí eu queria trazer questões da natureza, das humanas e da matemática, pra gente interpretar. E eu procurei questão de humana, da natureza que tivesse interpretação. E eu achei. Tá? Eu achei umas 6. Só que eu não sabia explicar nenhum. Porque elas não requerem apenas interpretação, elas requerem conhecimento da biologia e tal. E eu não sabia explicar essa parte da biologia. Então eu vou pensar em os próximos aulões, fazer um aulão com um professor de natureza, certo? Pra fazer questões, pra gente interpretar essas questões, tá certo? E ligar o assunto pra gente entender melhor. Eu queria muito ter esse conhecimento da biologia, mas eu já me esqueci. A única coisa que eu lembro é de azinho e azão. Pronto, eu vou falar com algum professor. Já teve, não foi? O professor de biologia que fez com redação. Foi legal? Vocês assistiram, gostaram?
Pronto, ó. Eu soube que ia ter, não sei se teve. Eu não vi, não... O de biologia teve. Ah, não, foi de história com redação, né? Foi com história e foi com professor de geografia. Ah, pronto, foi com todo mundo mesmo biologia. Pronto, eu vou ver com ele se dá certo. Certo? A redação foi com história. Pronto. Mas eu tenho questões das humanas e da matemática, certo? E eu li a resolução e consigo explicar para vocês. Bom? Então, vamos lá fazer essa interpretação nas questões de humanas. Vamos lá? Olha só. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica por se tratar de um conjunto de países com elevado padrão social, sistema monetário integrado, alto desenvolvimento tecnológico, identidades culturais semelhantes ou vantagens locacionais complementares. O que é que vocês acham? Lembrando que tem, ó, um mapinha aqui do lado, tá bom? Provavelmente isso é uma questão de geografia. E aí, a gente tem o quê? A gente tem que interpretar a imagem. Temos alguns países aqui. E a gente começa a pensar, esses países são ricos, são pobres? Estão no G1, ou melhor, no G1, estão no G8, não estão? E aí depois, esses países são perto, são longe, são grandes, são pequenos? Você vai interpretar tudo sobre esses países, certo? Vocês têm que pensar em tudo que esses países possam ter ligações. Tá bom? E aí a gente vai para a alternativa. Ou para a resposta. Certo? E aí, qual vocês acham que é? Lembrando que olha só o que ele está pedindo. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco, que provavelmente esse bloco são as cinzas, tá bom? Os países que estão em cinza. Desculpa. Esse bloco apresenta composição estratégica, por se tratar de um conjunto de países com. Eles têm uma estratégia, né? A questão já disse isso. Bom, e são esses países mais cinzas. Qual é essa estratégia desses países? O que é que vocês acham? Acho que é. Vamos lá. Aqui tem aqui a primeira. Elevado padrão social. O México, o Peru, Nova Zelândia. A Malásia. Ela tem um alto padrão elevado, um padrão social alto. O que você acha? Vamos descartando, é bom assim, a gente vai descartando. Essa daqui não tem. Não tá lá em cima, entendeu? O dinheiro dela tá bem pouco, né? Vietnã só tem guerra. Só quem tem dinheiro, eu acho que é quem faz a guerra, não sei. Sistema monetário integrado, né? Esses países não têm. Aí a gente fica alto desenvolvimento tecnológico. Acho que não. Tem tecnologia, mas não um alto desenvolvimento. Aí a D. Identidades culturais semelhantes. Não mesmo. Né? Assim, Japão para os Estados Unidos, nossa, é uma ponte de diferença. E a E. Vantagem locacionais complementares. Basicamente por quê? Porque estão ligados por um oceano, que é o Oceano Pacífico. Certo? E olha só outra confusão, tá certo? Que a gente tem que interpretar nesse mapa. Ele dá um mapa pra gente do Oceano Pacífico. A gente tá acostumado a ver o Oceano Atlântico. O Brasil colado assim com carinha pra África. Agora tá ao contrário. Certo? Então, olha aí, mais uma coisa pra gente interpretar, olhar, ter cuidado. Bom, então, só aí. Localização. Localização, localização, localização. O Oceano Pacífico aí entre eles.
certo? Essa é a principal vantagem desses pais, ok? E agora vamos para o mais difícil para a minha pessoa, uma questão de matemática. Olha só, mas eu peguei a mais simples, porque até para mim seria simples de explicar, tá? Ó, o contribuinte que vende mais de 20 mil ações na Bolsa de Valores, em um mês deverá pagar imposto de renda. E aí, o pagamento para a Receita Federal consistirá de 15% do lucro obtido. A gente já tem dois números aí, 20 mil e 15%. Vamos interpretar a questão de matemática. E aí, um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá que pagar imposto de renda à Receita Federal. O valor é de... A gente tem 3 valores aí, já dá até vontade de fazer uma regra de 3. Mas ainda não. Vamos lá, pegar esses valores. Certo? O que vocês acham que é a primeira coisa que a gente tem que notar aí? Certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do imposto. Certo? E aí? Essa alternativa agora, qual vocês acham que é? Vou tentar escrever aqui, ó, para não esquecer, vou explicar para vocês. Ó. Como o imposto deverá ser pago em cima do lucro, então precisamos descobrir qual foi esse valor. Qual foi o valor do imposto, certo? E para isso a gente tem que fazer o quê? Diminuir o valor da venda pelo da compra. Isso é, vamos diminuir o lucro, que é 34 mil, tá bom? Pelo valor da venda, que foi 26 mil. Que já respondendo logo dá 8 mil, certo? Pronto, a gente tem 8 mil. Vixe, professora, não é nenhuma das alternativas. E agora, o que a gente faz? Né? Ó, a gente tem que tentar interpretar isso também, certo? Para chegar na questão. Que é só diminuir. Se eu quero achar o imposto, o valor do imposto. Tá bom? Isso a questão já disse. Qual o valor aí que ele vai pagar. E aí, como é que eu faço para descobrir isso? Tenho que diminuir 34 mil para 26. Só que a pegadinha tá aí, minha gente. O imposto é de 15% em cima do lucro. Certo? Então a gente achou 8 mil. Mas agora a gente tem que botar 8 mil com 15% do lucro. Certo? E como é que a gente descobre isso? Quem sabe? É muito difícil, gente. Muito difícil. Quem sabe como é que faz essa conta? Muito difícil. Até já falei aqui há pouco tempo. O que a gente tem que fazer? Regra. Não, diminuir não. A gente já diminuiu. Que diminuiu 34 por 26. Que deu 8 mil. Agora a gente faz regra de 3. Agora sim. Certo? Na regra de 3 a gente divide também. Né? Pra cá. E aí acho que falou dividir. Sim, pronto. Obrigado. Isso mesmo. Pronto. Eu agora só uso calculadora. Até que enfim, sai do ensino médio, só uso calculadora. E aliás, para quem faz engenharia aí também pode usar calculadora. E eu não sei se nas aulas de matemática pode usar, tá? Quem quiser fazer matemática, licenciatura. Pronto, e agora a gente faz regra de 3. Mas com que valor? Com os 8 mil que a gente achou dessa subtração. Tá bom? Subtração e diminuir é a mesma coisa. São sinônimos. Mas costuma falar subtração, tá bom, gente? Então a gente tem aí 8 mil e os 15%. Tá bom? E aí, o que a matemática faz? Bota o número 1 embaixo, para achar o x, tá bom? Então, faz ali a regra de 3, que eu vou dizer logo para vocês, que dá R$1.200, certo? Então, claro que precisaria fazer conta, mas a gente chegou no raciocínio de como responder essa questão
com interpretação de texto e com regras matemáticas básicas. Certo? Essa daí seria outra questão fácil. Porque ela não está pedindo o X da questão em função do primeiro e segundo grau. Para responder essa questão, eu só precisava fazer as regras básicas da matemática. Somos 4 regrinhas. Somar, dividir, subtrair e multiplicar. Somente. Certo? Então, a letra correta é a letra B. Pronto. E tem umas imagenzinhas aqui. Sumiu. Mas é isto. Obrigado. Certo? Obrigado pela participação, por estarem aqui. Espero que seja compreendido. Certo? E é isso. Bom, ficou alguma dúvida, algum questionamento, algum conselho, algum elogio, algo a se falar antes de encerrarmos? Não. Se não, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sim, eu vou postar no Google Sala de Aula, tá certo? Porque eu não tenho ele ainda no meu celular, porque é mais fácil passar do celular pro computador, pro Telegram. Mas eu acho que eu vou mandar pro Google Classroom, é mais fácil. Certo? Então é isso. Tchau, gente. Muito obrigada. Até segunda ou quarta, depende do dia que eu tenho aula com vocês. Tchau.